O que a polícia encontrou trancado dentro desta mansão por mais de 60 anos vai fazer você perder o sono hoje. Imagine uma cena de crime brutal, onde um médico respeitado tirou a vida de sua família. E depois disso, a casa foi lacrada com tudo dentro. Quem olhava pelas janelas via a árvore de Natal de 1959 montada, os presentes embrulhados e o sangue seco nas paredes. Mas o verdadeiro terror começou quando investigadores modernos resolveram quebrar o lacre e entraram lá com câmeras ligadas. O que correu atrás deles no escuro provou que algumas portas nunca deveriam ser abertas. O que você vai ver hoje desafiou a polícia e deixou investigadores experientes completamente sem resposta. No coração de Los Angeles, no topo de uma colina isolada no bairro nobre de Los Feliz, ergue-se uma estrutura imponente, fria e silenciosa que esconde o segredo mais perturbador do mercado imobiliário e do mundo paranormal americano. Uma mansão magnífica, construída nos anos de 1920 com influências da arquitetura espanhola, que se transformou na cápsula do tempo mais aterrorizante da história moderna. Durante mais de 60 anos, esta propriedade permaneceu completamente lacrada, congelada exatamente no dia em que o sangue de uma família inocente lavou as suas paredes. Quem passava pela calçada e ousava olhar através das frestas das janelas empoeiradas e cobertas de teias de aranha, conseguia testemunhar um cenário macabro: a árvore de Natal montada na sala de estar, os presentes embrulhados com fitas vermelhas sob os galhos secos e apodrecidos, e caixas de cereal da década de 1950 intocadas sobre a mesa da cozinha. A mansão não era apenas um prédio abandonado. Era o túmulo de uma tragédia que se recusava a desaparecer da realidade. Tudo começou na noite fria de 6 de dezembro de 1959. O relógio marcava pouco mais de 4 horas da manhã, quando o silêncio da colina foi estraçalhado por gritos de puro desespero, que ecoaram de dentro da propriedade número 2475 da Glendower Place. O proprietário da residência era o Dr. Harold Perelson, um médico cardiologista de imenso sucesso, respeitado pela alta sociedade local e considerado por todos os seus vizinhos como um homem calmo, um pai exemplar e um profissional brilhante. Ele vivia ali com sua esposa, Lillian, e seus 3 filhos adolescentes. Para o mundo exterior, os Perelson encarnavam a perfeição do sonho americano. Mas as paredes daquela mansão testemunhavam secretamente uma degradação mental e psicológica que culminaria em um dos crimes mais brutais já registrados pela polícia da Califórnia. Sem qualquer aviso ou discussão prévia, o Dr. Harold Perelson levantou-se da cama naquela madrugada, tomado por uma fúria silenciosa e inexplicável. Ele caminhou até o porão da casa, pegou uma marreta de ferro maciço e retornou ao quarto principal, onde sua esposa dormia profundamente. Com os olhos fixos e uma frieza que os investigadores mais tarde descreveriam como desumana, o médico desferiu o primeiro golpe violento contra o crânio de Lillian. O impacto foi devastador. A mulher morreu instantaneamente, sem ter a chance de compreender que o homem com quem compartilhara a vida havia se tornado o seu executor. O colchão ficou encharcado de sangue, mas o horror estava apenas começando. Segurando a marreta ensanguentada, Harold Perelson saiu do quarto e caminhou pelo corredor escuro em direção aos aposentos de sua filha mais velha, Judy, de 18 anos. Ao entrar no quarto, ele ergueu a ferramenta e golpeou a cabeça da jovem adormecida. O ataque, contudo, não foi fatal. Judy acordou atordoada, sentindo o sangue quente escorrer pelo seu rosto, e ao abrir os olhos no escuro, deparou-se com a silhueta de seu próprio pai segurando uma arma improvisada, pronto para desferir o golpe de misericórdia.
Movida por um puro instinto de sobrevivência, a jovem gritou com todas as suas forças e conseguiu esquivar-se do segundo impacto, correndo desesperadamente em direção à porta. Os gritos de agonia de Judy ecoaram pela mansão, despertando seus dois irmãos mais novos, Debbie e Joel. Os dois meninos correram para o corredor e encontraram o pai coberto de sangue, com os olhos completamente vazios, paralisado diante do rastro de violência que acabara de criar. Com uma calma perturbadora que congelou o sangue dos filhos, o Dr. Perelson olhou para as crianças e disse apenas uma frase que ficaria registrada para sempre nos arquivos policiais da cidade: "Voltem para a cama. Isto é apenas um pesadelo." Aproveitando o momento de hesitação do agressor, Judy conseguiu escapar pela porta da frente da mansão, correndo descalça e ferida pelas ruas desertas de Los Feliz, até alcançar a casa dos vizinhos mais próximos, que imediatamente ligaram para a polícia de Los Angeles. No interior da residência, os dois filhos mais novos conseguiram fugir enquanto o médico caminhava lentamente de volta para o quarto principal. Lá, ele consumou o ato final de sua loucura. Harold Perelson deitou-se ao lado do corpo sem vida de sua esposa, ingeriu uma quantidade massiva de ácido e pílulas tranquilizantes e esperou a morte chegar. Quando as viaturas da polícia finalmente cercaram a mansão e arrombaram a porta principal, encontraram os corpos do casal em um cenário de carnificina inacreditável. A investigação policial tentou desesperadamente encontrar um motivo para o crime. Descobriu-se que o médico enfrentava sérios problemas financeiros ocultos e processos por fraude que ameaçavam arruinar a reputação da família, mas nada justificava a violência extrema e a frieza psicológica demonstrada naquela noite. O caso foi encerrado rapidamente pelas autoridades, mas o verdadeiro mistério da mansão Los Feliz estava prestes a começar. Após a limpeza básica da cena do crime e o sepultamento do casal, a propriedade foi colocada a leilão judicial para pagar as dívidas deixadas pelo médico. Em 1960, um casal de investidores locais comprou a mansão com todos os pertences da família Perelson, incluídos no pacote: as roupas no armário, os móveis de luxo, os brinquedos das crianças no chão e os enfeites de Natal que decoravam a sala no dia da tragédia passaram a pertencer aos novos donos. O que aconteceu a partir daí desafia a lógica do mercado imobiliário. Os novos proprietários trancaram as portas com correntes pesadas, lacraram as janelas com tábuas de madeira e nunca, em hipótese alguma, passaram uma única noite dentro do imóvel. Eles não tentaram alugar a mansão, não tentaram reformá-la e proibiram expressamente qualquer pessoa de pisar no terreno. Por mais de 60 anos, a residência permaneceu intocada, transformando-se em uma lenda urbana viva no coração de Hollywood. Moradores locais afirmavam que a casa desenvolvera uma atmosfera de repulsão natural. Animais de estimação se recusavam a passar perto do portão de ferro e vizinhos relatavam que mesmo durante os dias mais quentes do verão da Califórnia, uma onda de ar gélido emanava das frestas da propriedade. Com o passar das décadas, a história da mansão atraiu a atenção de exploradores urbanos e investigadores paranormais que desafiavam a segurança para espiar o que havia dentro daquela cápsula do tempo macabra. Os relatos dessas invasões são unânimes em descrever um terror psicológico avassalador que domina qualquer um que cruze o perímetro da propriedade. Relatos documentados de meados dos anos de 2010 revelam que os invasores que conseguiram olhar pelas vidraças viram a árvore de Natal de 1959 perfeitamente de pé, embora suas folhas tivessem secado e os embrulhos de presentes estivessem desbotados pelo sol. Havia uma camada espessa de poeira cinzenta cobrindo o sofá onde a família Perelson costumava se sentar, dando ao ambiente o aspecto de um mausoléu esquecido pelo tempo.
Recentemente, com a morte dos proprietários que compraram o imóvel nos anos de 1960, a mansão Los Feliz foi vendida novamente para um grupo de incorporadores imobiliários que planejavam uma demolição total e uma reforma completa do local. Antes que as escavadeiras destruíssem a estrutura, um grupo selecionado de investigadores paranormais de alta tecnologia obteve acesso temporário ao interior da residência para realizar varreduras de áudio e vídeo com equipamentos de última geração. O que eles registraram chocou a comunidade científica e os entusiastas do true crime. Assim que cruzaram o limite da porta principal, os medidores de campo eletromagnético dispararam simultaneamente, indicando uma atividade energética fora do comum concentrada no corredor superior e no quarto onde Lillian Perelson foi assassinada. Os investigadores relataram que o silêncio dentro da casa era sufocante, como se o som do mundo exterior fosse completamente bloqueado pelas paredes de concreto. Durante as gravações noturnas, os microfones de alta sensibilidade captaram fenômenos de voz eletrônica, EVP, extremamente claros. Em uma das gravações mais perturbadoras, quando um dos investigadores perguntou se havia alguém ali, uma voz sussurrada e masculina respondeu nitidamente a frase: "Voltem para a cama." Logo em seguida, passos pesados e rápidos foram registrados correndo pelo corredor do segundo andar em direção à escadaria principal, forçando a equipe a interromper a investigação por motivos de segurança psicológica, já que vários membros relataram náuseas súbitas e uma sensação avassaladora de pânico e sufocamento. As câmeras térmicas utilizadas na varredura moderna detectaram anomalias térmicas inexplicáveis na suíte master. Mesmo com todas as janelas lacradas e sem qualquer corrente de ar, o formato de uma silhueta humana fria foi registrado deitado exatamente no local do colchão onde o crime ocorreu, mantendo uma temperatura consideravelmente mais baixa do que o restante do cômodo. Para muitos especialistas do sobrenatural, a mansão Los Feliz tornou-se o que a parapsicologia chama de assombração residual de alta intensidade, onde a violência extrema, o desespero e a energia negativa do crime terrível cometido pelo Dr. Perelson ficaram impregnados na estrutura física da casa, repetindo o cenário de terror perpetuamente através das décadas. A história da mansão permanece como um dos episódios mais sombrios e enigmáticos da história dos Estados Unidos, onde o luxo de um bairro nobre escondeu por mais de meio século os vestígios intocados de uma noite de puro horror. Se você ganhasse essa mansão completamente de graça, com tudo o que está dentro desde o dia do crime, você teria coragem de dormir uma única noite nela? Deixe a sua resposta nos comentários e debata com a comunidade se o que reside naquela colina é apenas a lembrança de uma tragédia ou se a mente fria e manipuladora do Dr. Perelson continua guardando o local para sempre. Hoje, a mansão de Los Feliz é avaliada em milhões de dólares, mas carrega uma energia que a ciência não consegue explicar. E agora a pergunta que eu faço para você que assistiu até aqui: se você ganhasse essa mansão completamente de graça, com a condição de morar nela e manter todos os objetos do crime exatamente no mesmo lugar, você aceitaria? Você teria coragem de passar uma única noite no quarto onde tudo aconteceu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero ver quem tem coragem de responder com sinceridade. Não se esqueça de se inscrever no News Web Doc para mais arquivos perturbadores como este. Até o próximo caso.